todos vocês, alunos da EJA Ensino Médio, alô a todos vocês professores, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Então a gente vai dar uma olhada na nossa aula de número 22, né? Nós estaremos analisando aí o objeto de conhecimento urbanização brasileira, das pequenas cidades às metrópoles do Brasil. E no detalhamento nós iremos verificar o processo de urbanização brasileira, das pequenas cidades às metrópoles do Brasil. Então fiquem ligados na nossa aula. Bem, então vamos lá para a nossa aula, onde nós iremos tratar sobre a urbanização no território brasileiro. Lembrando, né, que nesta unidade nós estamos tratando sobre aspectos da urbanização. E nessa aula especificamente vamos tratar dos aspectos da urbanização no Brasil. E aí a gente traz também as regiões brasileiras, né? Mas aí vamos começar a nossa aula com uma simples pergunta direcionada a vocês, né? O que vem à sua mente quando você pensa em uma grande cidade, né? É provável que você pense em cenas como essa, né? Cenas como esta da cidade de Manaus, onde nós vamos ter ruas movimentadas, prédios altos e diversas culturas que estão ali se encontrando em um só lugar, né? Agora imagina como é que tudo isso começou. Como o Brasil, um país assim que tem um vasto território, né, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e uma diversidade imensa, como é que ele passou de pequenas localidades, né, espalhadas por diferentes regiões para o desenvolvimento de grandes metrópoles? Nessa aula nós vamos descobrir como esse processo ele ocorreu, quais foram os principais eventos, os fatores que influenciaram essa transformação e como as cidades brasileiras elas foram evoluindo ao longo do tempo, né, de acordo com o contexto histórico do nosso país, né, e também nós iremos analisar não apenas os aspectos físicos, né, mas também os aspectos econômicos dessa urbanização, que afeta a vida das pessoas, de nós brasileiros, as nossas condições de habitação e a nossa dinâmica social. Então, para início de conversa, né, a gente traz aqui esse gráfico mostrando para vocês, né, a porcentagem da população que vive em área urbana por região, né, no Brasil. Então a gente pode verificar aqui que a porcentagem da população brasileira de pessoas que vivem nas áreas urbanas, né, nós temos aqui no território brasileiro correspondendo a 85%, né, contrapondo-se a 15% das pessoas que vivem nas áreas rurais. Então o Brasil ele é um país bastante urbanizado, né, onde nós temos 85% das pessoas vivendo nas cidades. Em relação às regiões, as nossas 5 regiões brasileiras, né, nós vamos ter aqui a região Sudeste, onde 93% da população dessa região, ela vive nas áreas urbanas, né? E aí depois nós temos a região Centro-Oeste, onde a gente vai ter em torno de 85% mais ou menos nessa média. Depois nós vamos ter a região Sul, onde a gente vai ter em torno de 75% das pessoas vivendo nas áreas urbanas, lá na região Sul. Em seguida nós temos a região Norte, né, com em torno de 75%, mais ou menos 78%, e aí nós temos a região Nordeste, com o menor percentual de pessoas vivendo nas áreas urbanas, ou seja, na região Nordeste nós ainda temos, né, um número mais expressivo de pessoas vivendo nas áreas rurais. E como é que é essa população do Brasil, né? Como é que
como é que está distribuída as áreas urbanizadas, como que estão distribuídas as áreas urbanizadas no Brasil. Então, nesse mapa que eu quero mostrar para vocês, né, nós vamos ver essa distribuição dessas áreas urbanizadas no nosso país. E aí, nesse mapa, o que a gente pode explorar aqui? Né? A gente vai ver que o processo de urbanização, as áreas urbanizadas, na verdade, no nosso país, ela acelerou-se com a industrialização no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, por volta lá, após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente por volta da década de 50, né, que a industrialização ela começa a se desenvolver no nosso país. E a industrialização é um fator assim, preponderante para o processo de urbanização. Então, as áreas urbanizadas no nosso país, né, nós podemos observar nesse mapa, e aí a gente mostra na próxima cartela, né, onde nós temos o mesmo mapa mostrando o quê? A concentração das áreas urbanizadas no Brasil, ela ocorre aqui, ó, no litoral brasileiro, né, na parte costeira. Então, a gente pode observar que os pontos vermelhos, né, que eles indicam as áreas urbanizadas no Brasil, eles estão concentradas nessa faixa litorânea. Por que essas áreas urbanizadas elas estão concentradas no litoral? Isso está relacionado à questão da colonização. Né? O processo de colonização do nosso país, ele se inicia nas áreas litorâneas. Então, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as primeiras vilas, os primeiros povoados, os primeiros núcleos urbanos, né, que começam a surgir, né, no nosso país, nessas áreas do litoral. Então, assim, essas áreas urbanizadas, elas estão concentradas na parte litorânea porque está relacionado à questão da colonização, da ocupação do nosso território, que se inicia por essa parte do território brasileiro, que depois ela vai se estendendo para o interior do Brasil. E aí, nesse mapa, a gente pode observar ainda, né, alguns aspectos relacionados, né, à distribuição dessas áreas urbanizadas. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui no mapa que os municípios costeiros, os municípios costeiros, que são em torno de 443 municípios, né, que estão aqui localizados no litoral do Brasil, eles correspondem a 19% das áreas urbanizadas. Né? E os municípios da zona fronteiriça, que já são esses municípios que estão localizados mais próximos aqui à fronteira com os outros países, eles correspondem a 8% das áreas urbanizadas. Certo? Mas a maior concentração desses municípios, dessas áreas urbanizadas, na zona de fronteira, ela está localizada aqui, né, próximo à região sul e aqui no estado de Roraima, né? Onde nós temos também o bioma Amazônia e o bioma Pantanal, a gente pode observar aí que as cores, os pontinhos vermelhos no mapa, eles quase não aparecem, né? Porque eles demonstram aí, né, que há um predomínio de áreas naturais, onde tem o bioma Amazônia e o bioma do Pantanal, certo? Então, são aspectos que nós podemos destacar sobre a distribuição das áreas urbanizadas no Brasil. E aí eu vou mostrar para vocês esse outro mapa que mostra a evolução da população urbana no Brasil. E aí nesse mapa nós podemos fazer uma comparação da população urbana entre 1940 e no ano de 2010, né, que são anos de censo demográfico. E aí a gente pode observar aqui, né, em 1940, a população brasileira ela estava em torno de 40 milhões de pessoas. Em 2010, o total da população brasileira era em torno de 190 milhões de brasileiros. Tá? Mas em 1940, como nós podemos observar no primeiro mapa, as áreas urbanizadas,
a população urbana, perdão, ela era ainda muito escassa, né? Em 1940, apenas 31,2% das pessoas moravam nas cidades, né? Então, em 1940, a população urbana ela estava concentrada em cidades como, por exemplo, aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que tinha uma população urbana em torno de 1 milhão a 5 milhões de pessoas, né, concentrada aí nas áreas urbanas. Por exemplo, aqui em Manaus, a gente vai ver a cor do mapa aqui bem fraquinho, né? A população urbana ela estava em torno entre 50 a 150 milhões de habitantes. Já no mapa de 2010, nós vamos ter como destaque aqui o município de São Paulo, a gente vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, né? Com uma população urbana que já aqui ela já aumenta, né? Ela está acima de 5 milhões de pessoas vivendo das cidades. Então, no Distrito Federal, a gente pode observar aí pelas cores do mapa, né? É representado aí por essa corzinha aqui, essa corzinha roxa aqui, que a gente pode observar, esses pontos, né? A gente vai ver aqui Manaus, Belém, Fortaleza, a população urbana ela estava entre 1 milhão a 5 milhões de pessoas que viviam nas áreas urbanas. Então, esse crescimento da população urbana, ele se intensifica, né, de 1940 até 2010, né, em todas as regiões do nosso país. Então, esse crescimento da população urbana, esse crescimento da urbanização brasileira, né, que está relacionado também à evolução da população urbana, ele está relacionado aí à questão do êxodo rural, né? Então, a urbanização ela está interligada aí com o êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural, né, é aquele fenômeno urbano, social, que está relacionado à migração de trabalhadores das áreas rurais, né, que eles saem das áreas rurais, do campo, em direção às cidades, em busca de melhores oportunidades de emprego, em busca de melhor qualidade de vida. Então, esse movimento, o êxodo rural, no Brasil, foi impulsionado por 2 fatores principais. E aí nós temos, quais são esses fatores? A repulsão, né, que está relacionado aí associado à questão das condições dos trabalhadores no campo, né, da força de trabalho no campo, onde muitas vezes o que aconteceu? A mecanização, a modernização da agricultura, ela acaba chegando até a essas áreas rurais e acaba afetando essas populações. E aí também nós temos outras condições adversas, né, onde as pessoas precisam nessas áreas rurais de atendimentos básicos, né, de saúde, melhorias na questão acesso à educação, né, a falta de perspectiva também para os trabalhadores do campo acaba fazendo com que essas pessoas elas acabam, né, saindo das áreas rurais em direção às áreas urbanas. E aí nós temos também um fator de atração dessa força de trabalho para as cidades, né, onde nas cidades, né, com o desenvolvimento das cidades brasileiras, né, nós vamos ter aí surgindo novas oportunidades econômicas, acesso a bens e serviços, né, que o trabalhador lá no campo, que as pessoas lá no campo, lá nas áreas rurais, muitas vezes não têm esse acesso lá nessas áreas, né? Então, as cidades, elas começam a ofertar mais essas condições, né? E aí o trabalhador, né, o migrante, digamos que lá do campo, ele vai encontrar essas melhorias, essas condições nas cidades. Então, o êxodo rural, ele contribui aí para o processo de urbanização. A formação da rede urbana brasileira, entre as décadas de 1950 e 1980, a gente pode observar aí que o Brasil, ele passa por uma mudança, né,
uma mudança na sua estrutura demográfica entre essas décadas de 1950 e de 1980, né? Então aí entre essas décadas nós temos esse intenso êxodo rural acontecendo, né, no território brasileiro e a migração interregional. E aí nós temos os ciclos econômicos, né, a industrialização motivando essa formação da rede urbana brasileira, motivando esse êxodo rural, essa migração, que se dá principalmente entre as regiões Sudeste, entre as regiões Nordeste e a região Sul. Então, entre a década de 50 e 80, nós vamos ter aí, né, essa concentração progressiva, essa concentração acentuada da população em cidades como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil. Então, o principal eixo, né, atrativo aí para essas populações, né, está relacionado aí ao eixo Rio-São Paulo, né? Então, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro acabam oferecendo oportunidades que muitas vezes não tinha nas áreas rurais, né? Então, com isso, nessa década entre 1950 e 1980, nós temos aí esse processo, essa mudança, né, na estrutura demográfica do nosso país. Então, aí nós temos, até 1950, a população urbana, ela era ali predominantemente rural, porque as atividades econômicas, elas estavam mais concentradas no campo. A partir da década de 1970, a população urbana, ela ultrapassa a população rural, né? Então, o Brasil, ele passa por um intenso processo de urbanização. E aí a gente vai ver ainda, né, na próxima cartela, na década de 80, a partir da década de 80 até os dias atuais, né, sobre essa formação da rede urbana brasileira, onde nós vamos ter aí a partir da década de 80, né, a formação das metrópoles regionais e das cidades médias, né, com maior tendência ao crescimento urbano. E aí nós temos algumas cidades, algumas metrópoles regionais que começam a se destacar no cenário nacional, né? Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a nossa cidade de Manaus, né? Então, nessa década, até os dias atuais, nós temos o predomínio da migração urbana, né? As pessoas se deslocando de uma cidade para outra, ou dentro de uma mesma região metropolitana, ou para outros estados do Brasil. Agora a gente vai acompanhar aqui o processo de urbanização nas regiões do Brasil, nas 5 regiões brasileiras. Então a gente acompanha aqui como é que se deu esse processo de urbanização, né? Na região norte, nós vamos ter aí o processo de urbanização, ele é considerado relativamente recente. E ele ainda, né, concentrado principalmente nas cidades como Manaus e Belém, com o desenvolvimento urbano dessas áreas se destacando na região norte. E na região nordeste? Na região nordeste, nós temos a urbanização, ela avançou de forma bastante lenta, com uma significativa migração de sua população que vai em direção principalmente à região sudeste, em busca de quê? De melhores oportunidades de trabalho, de melhores condições de vida, certo? E como é que se deu esse processo de urbanização na região centro-oeste? E aí nós temos, né, a fundação de Brasília, lá em 1960, que foi, assim, fundamental para o processo de urbanização dessa região, né, onde se acelerou esse processo de urbanização, promovendo um crescimento urbano mais rápido e a expansão da infraestrutura, né, atraindo muitos trabalhadores, principalmente lá do Nordeste, que foram trabalhar, chamados de candangos, né, que foram trabalhar lá na construção de Brasília. E na região Sudeste,
Na região sudeste, a população urbana, ela já superou a população rural já na década de 1950, né? Isso refletiu o quê? A rápida industrialização que se desenvolve lá na região sudeste e o crescimento das grandes cidades na região. Então, nós temos ainda na região sul a urbanização na região sul, né, compreendendo aí esses 3 estados que vocês podem estar visualizando, ela foi lenta, ela foi restrita até 1970. Em grande parte devido ao quê? A predominância da agricultura familiar nessa região e também a menor concentração industrial. Certo? Então, o processo de urbanização, ele ocorre em todas as regiões do Brasil, porém ele ocorre de uma forma, em graus diferentes. E aí nós falamos também sobre a questão da metropolização, né, que é um fenômeno aí acompanhado do processo de urbanização. Então, nesse mapa, nós podemos observar aqui as regiões metropolitanas, né, do Brasil, onde, acompanhado da urbanização brasileira, nós temos aí, né, a formação das metrópoles brasileiras, né, onde nós temos a concentração demográfica nessas metrópoles, que são as cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes. E aí a gente pode estar visualizando no mapa, o IBGE, ele reconhece 26 regiões metropolitanas no território brasileiro. Então, são 26 regiões aí que o IBGE reconhece como regiões metropolitanas, né? Então, assim, onde nós temos a junção de vários municípios aí formando essas regiões metropolitanas, né? Então, essa metropolização, ela é causada a partir da intensa urbanização que vem ocorrendo no Brasil. É importante destacar, né, que o processo de urbanização, ele é constante, ele é intenso. Não quer dizer que o Brasil ele já estagnou no seu processo de urbanização, né? No seu processo também de metropolização. Esse processo ele é contínuo. A expansão urbana, né? Contudo, a expansão urbana no Brasil, ela não apenas veio o quê? Ampliar o tamanho das cidades no nosso país, né? Mas ela não somente está relacionado à questão da mudança na infraestrutura, no espaço geográfico, né, das paisagens urbanas, mas ela também trouxe como consequência um fenômeno conhecido como periferização, né, que são as áreas periféricas e suburbanas, que elas começaram a se expandir à medida que os centros urbanos eles foram se tornando saturados, foram se tornando inchados, né? Então, nas grandes cidades do Brasil, a periferização ela é muito comum na paisagem, né? Onde a gente pode verificar as péssimas condições de vida em algumas áreas periféricas. Por exemplo, nós podemos citar na cidade de Manaus, onde a gente vai ter problemas urbanos, né, com a favelização de algumas áreas, onde vai acarretar aí problemas de saneamento básico, nós vamos ter a poluição dos igarapés, né? Tudo isso são consequências do processo de urbanização, que muitas vezes ele ocorre de forma desordenada. Infelizmente, no nosso país, né, as cidades elas crescem, né, a urbanização chega sem nenhum planejamento, né, e depois que se tenta, depois que surgem as políticas públicas para tentar, né, organizar aquilo que já estava, digamos que mal planejado, o que na verdade deveria ser primeiro se planejar para poder ocupar, o que acaba ocorrendo o contrário, né? Então, nós temos, né, as regiões metropolitanas do nosso país, que são o conjunto dos municípios vizinhos que nós temos, que estão espacialmente interligados.
como eu já mencionei, né, nós temos, o IBGE ele reconhece 26 regiões metropolitanas, né, e aí a gente coloca como exemplo a RMM, né, que é a região metropolitana de Manaus, né, onde a gente pode observar aí os municípios que constituem essa região metropolitana, né? Então, a RMM, ela compreende 13 municípios do estado do Amazonas. E ela foi instituída em 2007 pela Lei Estadual 52, né? Então, esses municípios, eles estão integrados socioeconomicamente a uma cidade central. Então, a cidade central aqui é a nossa capital, Manaus. E aí a gente vai ter vários municípios aí interligados num processo de conurbação, né? Onde as cidades, algumas cidades, elas estão nesse processo de como se estivesse emendando umas às outras. E aí, entre esses municípios da região metropolitana de Manaus, nós vamos ter Novairão, nós vamos ter Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Iranduba, entre outros municípios, abrangendo 13 municípios na região metropolitana de Manaus. Então, nessas regiões metropolitanas, geralmente elas possuem serviços públicos e infraestrutura comuns, né, que acaba se concentrando uma melhor qualidade na área central, na cidade central, certo? Então, nós também temos, dentro do processo de urbanização brasileira, nós temos a formação da megalópole brasileira, né? O desenvolvimento da megalópole brasileira, que é a megalópole Rio-São Paulo, né? Que é o eixo econômico mais importante do nosso país, né? E é formado pela conurbação dessas duas cidades, do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que estão conectados por uma vasta rede de rodovias e de ferrovias. E aí na imagem a gente pode contemplar aí a Via Dutra, né, que faz ligação entre a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, uma importante via aí ligando, né, essa megalópole brasileira, certo? E aí essas duas megalópolis, elas abrigam cerca de 42 milhões de pessoas, representando aproximadamente 23% da população brasileira. Essa densidade populacional e a movimentação intensa de pessoas e mercadorias, elas geram desafios significativos, incluindo problemas de circulação e congestionamento frequentes, né? Por exemplo, nos nossos jornais, quando a gente vê nos feriados, a gente vê aquele congestionamento, principalmente nessas vias mais importantes, como a Via Dutra, né? Que é uma consequência aí do crescimento dessa megalópole. E aí nós temos também essa densidade populacional e a movimentação intensa de pessoas e mercadorias, elas geram desafios significativos, né? Como a gente mencionou, a questão dos congestionamentos. Então, o processo de urbanização brasileira, ele ocorre de forma tardia, ele ocorre aí, a população urbana, ela aumenta principalmente a partir da década de 1970, tá? Então, todo esse processo de urbanização, ele contribui aí para a dinâmica econômica do nosso espaço geográfico. Mas agora eu mostro para vocês aqui a declamação de uma canção, né, chamada Beleza Universal, né, que traz Manaus como exemplo de urbanização. Vamos dar uma olhada aí. Movimento cheio de charme. Durante o ciclo da borracha, urbanização em grande luxo construíram em Manaus. Em estilo Art Nouveau, de vila a cidade se transformou. Ares de metrópole tão bela, nossa Manaus ganhou. Empresas estrangeiras com os barões da borracha criaram em nossa Manaus monumento do nosso Amazonas. Teatro Amazonas é um dos mais belos do meu Brasil. É orgulho, é cultural, cenário de pura paixão. Sou guerreiros, sou Mura em meu coração. Arquitetura de beleza universal, dançando ciranda na Paris tropical. É vermelho, azul e branco, é emoção. Cirandar de corpo e alma,
é tirar o pé do chão. É tirar o pé do chão. Muito bem, então a gente verificou aí, né, a cidade de Manaus aí como um exemplo de urbanização. E aí declamado a letra da canção pelos nossos professores de geografia aqui do Centro de Mídias, né, a gente pode observar também a influência externa dentro desse processo de urbanização. Destacando aí principalmente o ciclo da borracha, né, que vem influenciar em todo esse processo de urbanização do nosso país. Esta foi a nossa aula sobre urbanização brasileira. Até uma próxima!